meus amigos, meus irmãos, nós somos salvos pela intervenção soberana de Deus em nossas vidas. Nós somos salvos por ação soberana de Jesus e do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos convencendo da nossa necessidade de Deus, da nossa necessidade de mudar, da nossa condição humana frágil, pecaminosa, que nós criamos. Você vê aí essa sociedade em que nós estamos mergulhados. Uma sociedade mentirosa, cruel, uma sociedade em que os valores estão sendo rejeitados, estão sendo pervertidos, os valores da família, o valor do casamento, o valor do homem, tudo está sendo pervertido pelo chamado humanismo, pelos recursos humanos, pela capacidade que o homem tem de raciocinar, pela capacidade que o homem tem de discernir. E com toda essa capacidade, com todo esse discernimento e toda essa tecnologia, somado a uma boa dose de vaidade e uma boa dose de egoísmo e de também hipocrisia, nós criamos essa sociedade que está aí. Violenta, belicosa, pessoas arrogantes. E eu que tenho mais de 43 anos de prática profissional e conheço muito bem o público. Durante 43 anos, agora não. Agora eu estou mais retirado, mas durante 43 anos eu fui uma pessoa pública de ter contato com pelo menos 50 pessoas ou casais todos os dias, em nível profissional. E eu conheço muito bem a estrutura humana da família e da sociedade, e posso dizer que ela é pervertida, hipócrita e cheia de valores corruptos. Mas está cheia de homens autossuficientes e mulheres que acham que têm uma personalidade muito forte. E nós temos aí a desagregação da família, a inversão dos valores, a vulgarização da vida. Tudo isso criado por nós seres humanos. Aí alguns doutores querendo ministrar uma doutrina baseada em evidências, uma doutrina baseada em uma fé racional, digo, ser salvos de quê? Ser salvos de quê? Ser salvos desse virtuosismo que nós criamos. Nós, seres humanos, precisamos, quem olha para as grandes cidades do Rio de Janeiro e vê as atrocidades que estão por aí, quem olha para o sistema político e administrativo e não vê as grandes carências, está realmente sem audição e sem visão necessária para as coisas mais elementares. Nós temos que ser salvos, sim, da nossa natureza humana. E nós, homens e mulheres, os mais eruditos, inclusive nós que temos nível superior, nós que temos digamos, vivência universitária, nós não temos gabarito nem capacidade, a não ser num estrito nível humanista, nos melhorarmos um pouco, mas em nada mudarmos essa sociedade. O grande sonho de muita gente é mudar a sociedade sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus, sem a presença do Evangelho. Não conseguiu, não está conseguindo e estamos caindo numa derrocada final. Estamos céleres e altivos, porque nós homens somos altivos, nós somos autoconfiantes, estamos caminhando célere para o abismo moral, espiritual e social em que a bela sociedade brasileira está inserida. E não é só a brasileira, não,
De toda a Europa também, Estados Unidos e de todos os países, existem os maiores absurdos na esfera social. Naturalmente, tudo isso está disfarçado pela nossa hipocrisia e pela nossa vaidade, que são as duas maiores maquiagens que nós temos para uso pessoal e para uso social. A hipocrisia e a vaidade cobre muitos pecados, parece que são virtudes. Então nós estamos falando aqui da falibilidade dos projetos humanos. E a Bíblia fala exaustivamente da falibilidade dos projetos humanos e da necessidade que nós temos de associarmos a nossa sabedoria à soberania de Deus. Soberania e sabedoria que vem do alto, que é Jesus. Porque Jesus Cristo é a sabedoria de Deus para nós. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versos 26 e 27, Jesus falando àqueles homens que estavam questionando sobre a salvação, eles dizem: eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E essa afirmativa, ela se repete no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Então Jesus está conversando aqui com um grupo de homens pobres e de homens ricos. Está dizendo: nem a vossa miserabilidade, nem a vossa riqueza em moedas de ouro e prata, nada disso tem significado para Deus em termos de salvação. Porque a salvação é impossível para o homem. Jesus disse para pobres e para ricos. Ele disse para todos os homens, e ele repete isso nos outros evangelhos: a salvação do homem pelo homem é impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, é nisso que foi elaborada a obra de salvação que está nos evangelhos, nos apóstolos, a obra de salvação de Deus por intermédio de Jesus, da sua intervenção soberana, do seu poder de convencer o homem da sua natureza pecaminosa, da sua necessidade de uma intervenção de Deus em sua vida, da necessidade das Escrituras, da necessidade não apenas dos ensinamentos de Jesus, não apenas dos ensinamentos de Jesus, mas da intervenção soberana do Espírito de Jesus e do Espírito Santo de Deus sobre o nosso espírito, que é a chamada intervenção soberana. É o senhorio absoluto de Jesus que é necessário se manifestar em todo homem que quer uma verdadeira conversão. Então, Jesus está dizendo aqui que se a salvação é impossível para os homens e só é possível pela intervenção de Deus, ele está dizendo uma coisa que significa: não pensem que existe alguma doutrina ou ensinamento que possa aprimorar e salvar o homem perante Deus. Não é a mesma coisa que ele está dizendo? Sim, é a mesma coisa. A nossa hipocrisia e a nossa mentira muitas vezes tenta negar isso. Mas o que Jesus disse nesse evangelho de Marcos é que a salvação é possível ao homem pela intervenção soberana de Deus, mais especificamente Jesus e do Espírito Santo. E não existe nenhuma doutrina de salvação fora da soberania de Jesus e fora da ação soberana do Espírito Santo. Então não existe na Bíblia uma segunda doutrina de salvação
pelos méritos humanos, pelas obras humanas, também não existe, você pode procurar. Não existe salvação pela, digamos, intervenção dos espíritos, entre aspas, espíritos, não existe. Não existe uma salvação pelo aprimoramento do homem, pelas suas forças humanistas. Isso fica bastante claro em diversas passagens dos diversos evangelhos. João, quando fala dos que são salvos, eles são salvos não pela vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Pedro diz: em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos dos Apóstolos 4:12. Então, a Bíblia, o Evangelho de Jesus e dos Apóstolos, ele afirma: a única obra de salvação é pela intervenção minha na vida de vocês. Qualquer outra doutrina é doutrina de mentira, é doutrina de homens ou doutrina de espíritos. E eu, Jesus, na minha soberania, eu e meu Pai, não permitimos a coabitação entre duas doutrinas, a minha doutrina santa e a doutrina profana de espíritos ou de homens. Então fica claro aqui que quem anda passando o dedo em cima dos evangelhos, tentando buscar duas doutrinas que coabitam, está chamando maldição para a sua vida. Só existe uma obra de redenção, só existe uma obra de salvação pela intervenção soberana de Jesus. E Satanás e os seus anjos caídos, que são chamados por muitos de espíritos, eles odeiam isso. E eles querem escarnecer do cristianismo. Querem escarnecer da Bíblia, porque ela carrega em seu cerne, em seu âmago, a verdade e o poder de Jesus. E Satanás odeia isso. E Satanás é o príncipe dos espíritos caídos. É o príncipe dos espíritos mentirosos e escarnecedores que andam colocando doutrina no ouvido de muita gente. Então, Jesus é bastante claro, não adianta contestar, não adianta buscar no hebraico, no grego, como muitos querem fazer, porque é de conhecimento público internacional em todas as línguas que a salvação só vem ao homem por intermédio da ação soberana de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos merecimentos de um Salvador, e não pelos merecimentos humanos. Merecimentos humanos são muito bonitos depois que nós somos reconciliados com Deus. Obras humanas são muito importantes depois que nós somos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus. Mas nossas obras, nossas virtudes, nossas marmitas, nosso dinheirinho, nossas moedas, nossas caridades, isso tudo fazemos porque nós temos a obrigação de fazer. Nós temos a obrigação de fazer. Agora, faremos com prazer, faremos com amor e faremos para glorificar o Filho de Deus depois que ele intervier soberanamente em nossas vidas, nos fazendo nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Então não existe na Bíblia duas doutrinas de salvação, uma doutrina de Jesus e uma doutrina de espíritos. Isso é mentira, isso podemos afirmar, agredir a inteligência das pessoas que ouvem essas coisas. Mas, como eu disse, a vaidade e a hipocrisia são grandes maquiagens para nossos rostos e para a nossa sociedade. Grandes maquiagens. E nós somos grandes maquiadores. Mas a palavra de Deus lava a nossa cara.
o nosso rosto é limpo, o nosso coração é completamente exposto perante Deus quando nós lemos o Evangelho. E o Evangelho de Jesus, com Jesus e para Jesus, nos revela a verdade. Só existe uma obra de salvação, que é pela intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. Qualquer outra obra pressuposta é mentirosa, ardilosa e enganosa. Amém? Que Deus abençoe você. Creia no Evangelho para não ter o risco de correr o que muitos estão correndo, o risco de uma perdição eterna. E já nessa vida começar a experimentar a atuação de espíritos e de demônios em suas vidas, que vão poupá-los até quando eles quiserem, mas chegará o momento da verdade. Amém? Creia em Jesus como soberano, como autor e consumador da fé cristã, a única fé que você pode encontrar nos evangelhos. Se alguém te mostrar uma segunda doutrina, seja esse maldito perante Deus. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.